Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Ana! Bom dia, Zezé! Bom dia, Isabela! Tudo bem com vocês? Meninas, hoje é dia de prosperidade à luz da Bíblia e nós vamos falar sobre fazer planos, como fazer planos e receber chuva de abundância. Vamos lá? Vamos fechar os olhos? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, queremos agradecer pela Tua presença hoje, pela presença da espiritualidade amiga, pelos mentores de luz. Queremos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento de cada dia e pela oportunidade de estarmos aqui para aprendermos mais uma vez com o Senhor. Queremos pedir para que o Senhor e a espiritualidade coloquem na nossa água todo o remédio necessário que nós precisamos por esse momento que cada uma está passando. Que cada pessoa, cada mulher aqui possa ser tocada de acordo com aquilo que ela necessita. Que ela consiga virar uma chave de acordo com seus ensinamentos. Amém, Senhor. Vamos lá? Oi, Camila, Heloísa, sejam bem-vindas. Meninas, hoje nós vamos começar lá em Provérbios, no livro de Provérbios, capítulo 16. E ele diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que ele quer dizer aqui? A gente pode fazer planos. Nós podemos fazer os nossos planos e devemos, inclusive, fazer os nossos planos, para que fique claro para Deus o que é que a gente deseja. Mas a gente não tem o controle sobre os nossos planos. O que ele diz aqui? Quem dá os resultados é o Senhor. Ou seja, faça os seus planos, mas não tente controlar. Porque eu, Senhor, eu darei os seus resultados. De acordo com aquilo que você está entregando. De acordo com aquilo que vem de você. Porque ele vai falar aqui no próximo versículo por que os resultados vêm dele. Olha só. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, para nós, né, meros humanos, tudo que alguém está fazendo às vezes pode parecer puro para nós, mas só o Senhor sabe aquilo que vai no espírito. Então, ou seja, ele vai te dar os resultados de acordo com a sua motivação em fazer aquilo. Ou seja, aquilo que você está fazendo bem, não só para você, mas para uma comunidade, você está fazendo para outras pessoas também. Então ele vai pesar de acordo com a sua intenção, com a sua motivação interna. E que é só ele que sabe disso. Às vezes nem você sabe que você, com aquela ação sua, às vezes você vai fazer um mal, ou seja, vai beneficiar só você. Mas Deus sabe. Então ele que vai te entregar os resultados, tá bom? Aqui ele diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O que significa isso? Confia os teus planos, os teus sonhos, as suas metas ao Senhor. A partir do momento que você confia nele, ele vai te mostrar, ou seja, os seus pensamentos serão estabelecidos. Ele vai te dar foco, clareza mental. Ele vai te dar sabedoria para onde você deve ir. Então, confia nele os teus planos, que ele vai te mostrar o que você tem que fazer, por onde você tem que ir, com quem você tem que se comunicar. Ou seja, o que ele está te mostrando aqui? Que ele vai te capacitar para chegar lá. Ele vai estar do seu lado para você conseguir alcançar aquilo que você quer. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. O que ele diz? Tudo tem um propósito. Tudo que acontecer com você tem um propósito. Por mais que você não entenda. Então, às vezes, aquele trabalho não dá certo, às vezes, aquele relacionamento não dá certo, e Deus está dizendo, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito para você. Você pode não entender ainda. Quantas vezes que a gente já passou por situações difíceis e quando passa lá na frente a gente fala, nossa, olha só, isso aconteceu na minha vida por causa disso, disso e disso. Então, no momento que você está passando, você pode não entender. Mas Deus tem um propósito para aquilo. E normalmente, tudo que acontece na sua vida, até as coisas ruins, tem um propósito de evolução. Para você aprender e evoluir o seu espírito. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que este não ficará impune. O que ele diz aqui? Quem é o arrogante, gente? Arrogante é aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa vaidosa, é aquela pessoa que se acha o melhor. É aquela pessoa que se sente superior aos demais. Então, normalmente é aquele tipo de pessoa que fala assim,
Eu não preciso de ninguém para conseguir o que eu quero. Eu não preciso de você, eu mesmo faço tudo. Eu sou excelente, eu sou o melhor. Entende? Essa é a pessoa arrogante. E a pessoa arrogante, ela consegue aliados? Não, ela não consegue aliados. Né? Ela consegue proteção? Não, porque ela tá humilhando o outro. Eu não preciso de você. Você é muito pequeno. E, gente, aqui, lembra bem, até um CEO aprende com uma faxineira, ou vice-versa, entende? Então, o tempo todo a gente precisa ser humilde pra gente aprender, porque todo mundo tem algo pra nos ensinar. E Deus diz isso. Quando você é arrogante, você fica sozinho, você fica sem proteção. Porque você se acha o dono de tudo, né? Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam mal. O que é isso? Quando você, pela verdade, verdadeiramente no seu coração, você se arrepende de algo, de algum caminho torto que você veio, né? Que você fez, que você caminhou ali naquele caminho torto. Ou seja, quando você de verdade, no fundo do seu coração, se arrepende disso, é como se você reparasse o seu erro. Você conseguisse a purificação, porque Deus sabe o que vai no seu coração. Ele sabe se verdadeiramente você está arrependida daquilo ou não. Então, todos nós podemos melhorar, todos nós temos a oportunidade a cada segundo de fazer diferente. Então, se você verdadeiramente quer fazer diferente, quer sair daquela situação que antes você fazia, que era caminhos meio nebulosos, né? Deus diz, se com verdade você fizer isso, eu estou do seu lado, tá? Você vai conseguir se purificar e ter uma nova vida de agora para frente. Quando ele diz aqui, pelo temor do Senhor, os homens evitam mal, temor não é ter medo, tá, gente? Temor aqui na Bíblia é sempre no sentido de obediência, de respeito, de reverência ao Senhor. O que é isso? Quando você é obediente ao Senhor, você evita qualquer mal. Por quê? Quando você está andando nos caminhos do Senhor, Ele te mostrou os caminhos. Quando você está andando nos caminhos dele, Ele te protege. Ele está te protegendo. Então você vai evitar qualquer mal, porque naquele caminho só tem o bem. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Então, ou seja, quando você faz o bem, quando você anda no caminho correto, até os seus concorrentes viram seus parceiros. Até os seus inimigos viram seus aliados. Então, Deus desfaz toda essa energia ruim. E Deus te coloca ao lado deles. Ou seja, você não tem mais concorrentes, você não tem mais inimigos. Já viu aquela frase também que fala assim, quando é para dar certo, até quem tenta atrapalhar, ajuda? É literalmente isso. Então Deus está fazendo o que aqui? Quando você está no caminho correto, as pessoas se unem a você, ficam seus aliados. Por quê? Você está ali só para crescer, para ajudar, para melhorar. Entende? Então Deus aproxima, Deus desfaz esses laços energéticos ruins, né, entre vocês. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O que ele diz? É melhor você fazer pouco, mas estar no caminho correto, do que você ter grandes coisas, mas estar trapaceando os outros. Por quê? Aquele que tem um pouco e está no caminho correto, ele vai ser recompensado por Deus. Recompensado em abundância. Mas aquele que está trapaceando os outros, que está fazendo mal, ele, em algum momento, ele vai sofrer a sua queda. Em algum momento, ele vai sofrer essa queda, tá? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui ele fala igual nós acabamos de falar. Então você pode fazer as suas metas, você pode fazer os seus planos, mas Deus vai te mostrar por onde você tem que ir. Às vezes, em algum momento, você fala assim, nossa, eu vou entrar nesse trabalho, eu vou entrar nesse relacionamento, e Deus te puxa, Deus tira. Tira aquele trabalho de você, tira aquele relacionamento, você não entende por quê na hora. Mas ele está te mostrando, esse não é o caminho. Esse caminho tá errado, vai te levar em outro lugar. Às vezes esse caminho vai te destruir, vai te fazer mal. O caminho é por aqui. Peraí que você pegou um caminho torto, você pegou um caminho errado. Vem cá, volta aqui. Então ele vai te mostrar onde é que você tem que seguir. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois a sua boca. Os lábios do rei, nos seus lábios, ou seja, se nos seus lábios tem sabedoria ao falar, você vai conseguir tudo que você quer, porque comunicação é poder, gente. Então, quando eu falo com sabedoria, quando eu falo coisas positivas, construtivas, eu me comunico de forma muito poderosa, porque as pessoas vão querer estar perto de mim. Quem não quer estar perto de pessoas assim, né? Que constroem, que elevam, que edificam. Todo mundo quer estar perto de pessoas assim, para aprender. Isso é bom, te faz bem para sua alma, para o seu espírito. Então ele diz, comunicação é poder. Se você sabe se comunicar com sabedoria, você consegue qualquer coisa com qualquer pessoa.
Você sabe disso. Quando você tem sabedoria para falar, você consegue tudo que você quer. E aqui ele diz: peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. O que é peso e balança justos? Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Aquilo que você dá, você vai receber. Então ele diz: seja justa nos seus relacionamentos, seja justa e correta nos seus negócios. Porque quando você é justa e correta em tudo isso, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, você vai receber a mesma coisa. Quando você não é, você também vai ser trapaceado. Então você imagina que uma balança, de repente eu tô querendo ganhar, né? Ou seja, eu quero ganhar muito mais do que fulano. Tô tentando passar aquela pessoa para trás. O que acontece nos meus negócios, nos meus relacionamentos? Em algum momento eu vou ser passada para trás também. Porque tudo aquilo que eu dou, eu recebo. 2 pesos e 2 medidas. Então sempre busque relacionamentos e negócios de ganha-ganha. Quantas pessoas, às vezes, aqui vale muito para empreendedoras, tá? Quantas pessoas, por exemplo, a gente vê que tá buscando, tipo, passar a perna no outro para ganhar alguma coisa. Deus diz: não, você vai receber em troca tudo isso, tá? Então sempre busque relacionamentos de ganha-ganha. Sempre seja justo. Você nunca vai perder. Confia no Senhor, você nunca vai perder. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. O que ele diz aqui? Com justiça se estabelece o trono. Ou seja, quando você está nos caminhos corretos, quando você está fazendo, né, andando no caminho do bem, no caminho do Senhor, você consegue estabelecer o seu trono. O que é isso aqui? Nada mais do que, para você manter o seu trono, para você manter a sua autoridade, você precisa estar num caminho reto. Porque senão em algum momento você vai cair. Ninguém mantém o trono trapaceando os outros. Ninguém. Gente, aqui eu volto a falar de novo para as empreendedoras. Quantas vezes, por exemplo, quando uma empresa, para ela se consolidar no mercado, ela tem que ser justa e correta com seus clientes, não tem? Porque senão em algum momento ela vai cair. Porque os clientes vão falar de boca em boca: nossa, ela não é correta, ela promete uma coisa, mas não entrega. E aí vai vir a sua queda. Entende? Então, olha, seja sempre justa para você manter o seu trono, a sua estabilidade, a sua autoridade. Porque assim vai ser de boca em boca, todo mundo falando e edificando sobre você. Que você é correta, que pode confiar naquilo que você promete, entende? Isso é em todos os sentidos, tá? Em relacionamentos também. A prática da impiedade... Não, peraí, esse que nós falamos. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Ou seja, aquele que fala com sabedoria, aquele que fala para edificar, para construir algo, Deus ama aquela pessoa. Deus ama, Deus quer pessoas assim. E elas serão recompensadas por Deus. O furor do rei são os mensageiros da morte, mas o homem sábio o apazigua. O que ele diz aqui? A raiva é mensageira da morte. A raiva, ela é autodestrutiva. Além dela se destruir, ou seja, destruir você, ela também destrói os seus relacionamentos, destrói os seus negócios, porque ninguém quer ficar perto dessa ira, dessa raiva, ninguém. Então as pessoas automaticamente vão se afastando, os negócios vão piorando. Então a raiva, ela é autodestrutiva, tá? E ela vai te levar para o caminho da morte. E aí ele diz: mas o homem sábio apazigua. Aquele que sabe evitar conflitos, ou seja, aquele que sabe negociar, aquele que sabe comunicar, aquele que evita conflitos, ele salva os seus relacionamentos, ele salva os seus negócios. Observa isso na vida real. Quantas vezes aquela pessoa que sabe apaziguar, ela sabe evitar um conflito maior no relacionamento. Ela sabe evitar um problema com um parceiro, né, no negócio. Tudo porque ela evita os conflitos. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva. O que aqui ele diz? A postura, o semblante alegre do rei, ele traz vida. Então, a sua postura, quando você tem uma postura correta, uma postura positiva, uma postura alegre, o que acontece? Você atrai mais vida ao seu redor. Porque quando você está positiva, é aquilo que a gente acabou de falar. Quando você está positiva, quando você tem uma postura construtiva, todo mundo quer ficar ao seu redor, todo mundo quer te ajudar, todo mundo quer ser seu aliado. Entende? Então, quando você traz essa postura para você, você consegue construir muito mais vida ao seu redor, tá? E aqui ele diz: e quando você tem essa postura correta, essa postura alegre, o que acontece? Você traz chuva para você, chuva para sua vida. O que é a chuva?
abundância. Então, a partir do momento que você tem essa postura alegre, correta, você traz abundância para a sua vida. Tá vendo a chuva de abundância aqui? Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O que Deus diz aqui? É muito melhor você investir em conhecimento do que em bens materiais. É muito melhor você investir em prudência, paciência, do que na prata, do que em bens materiais. Por quê? Gente, aquela pessoa que investe em conhecimento, que investe em sabedoria, que investe na sua mentalidade, ou seja, é uma pessoa que está gerando uma mentalidade próspera, uma mentalidade rica. Por quê? Eu estou trazendo esses conhecimentos para mim. Então, aquela pessoa que tem uma mentalidade próspera, uma mentalidade rica, ela gera riqueza em qualquer lugar, em qualquer situação. Onde quer que ela vá, ela consegue gerar riqueza. Você já viu o exemplo daqueles bilionários que às vezes eles têm, falem numa empresa, né, quebram uma empresa, de repente, rapidamente eles conseguem montar outra empresa e ficar bilionários de novo, rapidamente, porque a mente é próspera. Então, em qualquer lugar que eles estiverem, eles vão conseguir gerar prosperidade. Então, por isso que a gente sempre fala, trabalhe a sua mente. Quando você reprograma a sua mente, quando você trabalha a sua mentalidade para a prosperidade, para o sucesso, tudo ao seu redor muda. Você começa a ter prosperidade e sucesso em tudo ao seu redor. Todas as áreas da sua vida. Porque a sua mente é próspera. Você não precisa de nada fora. Quando você investe, por exemplo, vou pegar esse dinheiro, ao invés de eu investir na minha mentalidade, eu vou investir no carro, pronto, você pegou o carro, você tem o carro, você não tem mais nada. Não, com o seu conhecimento que você investiu, você consegue o carro, você consegue a casa, você consegue outros bens materiais, conforto, viagens, enfim, o que você quiser. Entende como quando você investe na sua mente, você muda tudo ao seu redor? E aqui ele continua. E por último, aqui a gente já vai finalizar. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O que ele diz? Quando você está no caminho do bem, quando você está no caminho correto, você está preservando a sua alma e o seu espírito. Por quê? Você está sendo protegido por Deus. A partir do momento que você está andando no caminho do bem, você está no caminho de Deus. E Deus está te protegendo de tudo e qualquer mal. Tá bom? Olha só que palavra forte, né? Tá vendo como que a gente consegue trazer essa chuva de abundância para a nossa vida? Apenas mudando o nosso comportamento e a nossa mentalidade. Vamos lá? Oráculo, qual que é a carta de hoje? Oi, Alana, Damiara, Marcela. Oráculo, qual que é a carta de hoje? Qual é a carta que essas mulheres precisam receber neste dia? Qual é a mensagem? Oi, Gabriele. Sejam bem-vindas, meninas. É uma afirmação, ó. Eu me liberto de qualquer rótulo e do que os outros pensam que eu sou ou querem que eu seja. Eu sou um ser espiritual de inteligência, amor e poder divino. Olha só, quando você busca sabedoria, quando você busca mudar a sua mentalidade e andar no caminho do bem, você passa a ser um ser espiritual de inteligência, de amor e poder divino. Gente, isso é muito forte. É o poder da cocriação, né? O poder de Deus, é o poder divino. Meninas, vamos fechar os olhos para agradecer? Bom, Senhor Jesus, eu quero agradecer, Pai amado, Pai querido, toda a espiritualidade amiga. Queremos agradecer pelo direcionamento de hoje e que nós colocamos em prática, nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos para que a gente traga chuva de abundância para os nossos negócios, para os nossos relacionamentos, para tudo mais que a gente desejar, para a nossa saúde. Que a gente possa obter prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Que a gente siga firme nesse caminho, Senhor, sendo abençoada e protegida por Ti. Queremos agradecer, quero agradecer a presença do Senhor, da espiritualidade, quero agradecer também a presença de todas as mulheres que estão aqui presentes. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Meninas, a prática eu tô mandando lá no clube exclusivo, tá? Do grupo exclusivo do Clube Diamante. E aí, quem não entrou, já entra. O link tá na bio. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Porque quando a gente compartilha, a gente recebe muito mais, né? Do que aquilo que a gente está compartilhando. Ou seja, a gente está fazendo bem para outras pessoas. Então, curte, compartilha e apoia esse canal, né? Que eu tô aqui todos os dias pra gente buscar uma nova realidade, uma nova vida para todas nós. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.